Hoje nós iniciamos a leitura do livro de Esdras. Esse livro conta a história da reconstrução de Jerusalém após o exílio da Babilônia, que foi uma experiência marcante e de grande importância para Israel, para o povo da antiga aliança. O exílio durou 70 anos. Então, durante 70 anos, aquelas pessoas viveram na Babilônia, longe de seu país, longe de sua terra. O templo tinha sido destruído, o templo que era a morada de Deus. Nós encontramos nos Salmos a expressão de que Jerusalém era a cidade onde Deus habitava, onde Deus morava. A cidade que Ele escolheu para ser o centro do universo. E Deus morava no seu templo, até que a cidade é invadida, o templo é destruído, centenas, milhares de pessoas são mortas. Os mais importantes, os nobres, a realeza, os sacerdotes, esses são deportados para a Babilônia, são levados para se tornarem escravos, para servirem ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E os mais pobres, os chamados pobres da terra, são deixados para trás naquela miséria, uma cidade arrasada, destruída. Inclusive, o salmo de hoje canta a alegria do retorno, quando 70 anos depois, o império da Babilônia tinha caído, os persas agora tinham tomado conta do antigo império babilônico e dão autorização para que os judeus voltem para Jerusalém. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. E ao voltarem para Jerusalém, 70 anos depois, ou seja, também já uma outra geração, aqueles que foram para a Babilônia, crianças, muitos deles morreram, os que já eram adultos, idosos, morreram na Babilônia, e os que voltam agora nasceram na Babilônia ou eram muito pequenos, eram crianças, são 70 anos. Muitos nunca tinham visto Jerusalém, nunca tinham visto o antigo templo, ou se lembravam, quando ainda eram muito pequenos, do antigo templo. E cabe a eles essa tarefa de reconstruir a cidade, de reconstruir o templo. E de fato foi muito salutar para o povo essa experiência, porque é um momento, todo o tempo do exílio, mas agora sobretudo, é um tempo de exame de consciência, de autoanálise. Eles começam a se questionar por que Deus permitiu tudo isso. Por que Deus permitiu que o seu povo fosse tão humilhado? Por que Deus permitiu tanto sofrimento, tantas mortes? Que o seu templo fosse destruído, que a sua cidade fosse arrasada. E eles concluem que é porque eles violaram a aliança, porque eles abandonaram Deus, porque eles já não cumpriam há muito tempo os mandamentos, e portanto a aliança foi aquele pacto, aquele contrato que é a aliança, tinha sido desrespeitado por parte do povo. Então Deus abandonou o seu povo à própria sorte por um tempo,
com uma finalidade pedagógica para educar o seu povo, para que o povo compreendesse que sem Deus ele não era nada. E agora cabe a eles então reconstruir não só o templo, não só reconstruir a nação, povoar aquele país novamente, terem filhos, constituírem família e tudo mais, mas também a religião. Por isso é que a partir do exílio, a partir da reconstrução de Esdras e Neemias, a idolatria é praticamente erradicada. A luta contra a idolatria, que sempre foi muito difícil no tempo dos profetas, agora não será mais tolerada. Inclusive, uma atitude até de segregação em relação aos outros povos. Não nos misturamos mais com outros povos. É proibido o casamento com quem não seja judeu. Uma atitude assim mais radical, para que não volte a acontecer conosco o que aconteceu de nós nos corrompermos com os costumes dos pagãos e abandonarmos o verdadeiro Deus. Então é um tempo mesmo de purificação, de exame de consciência e agora de reconstrução. Vamos ver onde foi que nós erramos para não errarmos mais, para daqui para frente sermos fiéis ao Senhor nosso Deus, à aliança que Ele fez conosco. O que tem a ver com o Evangelho de hoje também, Jesus fala sobre a lâmpada que deve ser colocada no alto, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. E depois parece que o versículo 18 nada tem a ver com o que foi dito antes. A quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Então, na verdade, aqui Jesus nos lembra que a luz de Deus ilumina a nossa consciência, a nossa vida, para nós discernirmos o bem e o mal, e que nós devemos ser transparentes. Somos filhos da luz, filhos do dia. Se existe alguma obra má, pecado em nós, a luz de Deus, diante da luz de Deus, tudo isso fica claro e manifesto. E no momento do julgamento, quando nós comparecermos diante de Deus e tivermos que prestar contas, a quem tem alguma coisa será dado ainda mais. A quem não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Diante da luz de Deus, tudo fica manifesto. Até mesmo aquelas boas obras aparentes, mas que às vezes são motivadas por más intenções, ficarão claras. Às vezes nós podemos praticar boas obras diante dos homens, como Jesus diz, para sermos vistos, quando na verdade as nossas intenções são más. Fazemos as coisas certas pelos motivos errados. Então, tanto a primeira leitura quanto o Evangelho de hoje nos mostram a importância, a necessidade de nós examinarmos constantemente a nossa consciência, de nós sermos filhos da luz e combatermos os nossos pecados, de não nos enganarmos a nós mesmos, termos uma consciência reta, clara, porque diante de Deus nada é encoberto. Nós podemos enganar os outros, podemos enganar a nós mesmos, mas não podemos enganar a Deus. Então pensamos que com muita sinceridade, com muita honestidade, nós nos coloquemos diante de Deus e de nós mesmos e procuremos reconstruir aquilo que foi destruído pelo pecado. Procuremos edificar o templo de Deus em nós,
para que Deus possa novamente habitar em nós. A luz de Deus nos ilumine a nossa vida, para nós sermos de fato filhos da luz que caminham sob a luz de Deus, e que a luz de Deus então dissipe as trevas que ainda existem no nosso coração. Amém.